Fala virtuosas, sejam bem-vindas a mais um vídeo Mulher com Propósito. E nós estamos lendo o livro de Provérbios. Eu tô muito feliz por poder compartilhar todo esse conhecimento que o Senhor tem colocado no meu coração. E é um bate-papo, tirar tudo aquilo que eu estou aprendendo e transbordar. Porque quando a gente transborda, a gente aprende duas vezes. Então, se você está aprendendo algo hoje, pegue isso e ensine para as outras pessoas, porque além de você memorizar ainda mais aquilo que você aprendeu, outras pessoas vão aprender e também você vai estar ensinando, aprendendo duas vezes por ensinar. Então, é algo que é cientificamente comprovado. Quando você aprende algo e você ensina isso, o seu cérebro ele vai memorizar e vai se lembrar muito mais do que você só aprender e não praticar. Então, pega o que você está ouvindo aqui e transborda com alguém. Então, antes mesmo da gente iniciar, eu quero que você aperte o botãozinho aqui de compartilhar. Compartilha com a mulher que precisa ouvir essa mensagem, ouvir essa palavra de que ela é próspera. Ela é uma mulher próspera, ela precisa resgatar essa essência de mulher sábia. Só tá apagada, só tá ofuscada pelas dores, pelas cicatrizes, pelas crenças limitantes e pelas camadas que estão cegando ela de enxergar a verdadeira mulher que ela é. Então envia para ela, envia para essa amiga, deixa o seu like, deixa o seu comentário e me fala qual foi o insight que você pegou desse capítulo que nós vamos ler hoje, tá? Então, como eu falei, nós estamos no quinto capítulo de Provérbios, nós estamos lendo Provérbios e nós estamos falando a respeito da sabedoria. E o tema de Provérbios 5, ele vem falando aqui, advertência contra o adultério. Deixa eu desligar aqui. Desligou. Advertência contra o adultério, tá? Então vamos lá. Ele vem falando assim, ó, nós vamos começar a ler, tá? Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, versículo 2, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Eu vou fazer uma pausa aqui para te chamar a atenção a esse versículo, o primeiro versículo que ele vem falando, dê atenção à minha sabedoria. Incline os seus ouvidos e só assim você vai manter o seu bom senso. Eu venho refletindo muito sobre o desenvolvimento pessoal, sobre ativar as três esferas, o corpo, a alma e o espírito. E nós sabemos que a alma, ela é guiada pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E, consequentemente, as nossas ações, os nossos sentimentos geram geram emoções, que essas emoções ativam o gatilho de ação. E às vezes, muitas vezes, você tem tomado decisões que não são boas, e no final das contas você olha e fala: meu Deus, não era pra mim ter feito isso. E aí, vou falar o português correto, a merda já tá feita. E aí, pra você resolver depois, às vezes nem tem como. Aí você magoa outra pessoa, se magoa quem tá perto de você, ou às vezes provoca algo em você, como eu comentei em alguns outros vídeos. Quantas pessoas têm uma ação pela emoção e que gerou isso, ela perder a vida, ela ser agredida pela forma que ela reagiu. Isso é muito, você vê muitos casos disso. Então, aqui o convite que ele tá fazendo, o Senhor tá falando para você, se aproxime do Espírito Santo.
Quanto mais próxima do Espírito Santo você estiver, mais você vai conseguir controlar as suas emoções através da sua alma. Porque quando acontecer algo, você vai estar guiada e conectada com o Espírito Santo. Quantas vezes eu já passei por isso. Eu iria ter uma ação, né? Eu ia reagir a uma ação e na hora o Espírito Santo falou assim: não faz isso. Não é um comportamento de uma mulher sábia, de uma mulher próspera, de uma mulher virtuosa. Respira e faça dessa forma. Você já passou por isso? Eu já tive essa experiência. Por quê? Porque eu estava conectada e os meus ouvidos estavam sensíveis a ouvir o Espírito Santo. Quando nós não temos essa conexão com o Espírito Santo, o que ocorre? Ele até fala com você, mas você tá tão focada em reagir e soltar os cachorros e e aí acaba acontecendo situações que te magoam as pessoas que estão próximas de você, magoam a pessoa que você ama. Então, assim, ou até não, mas é como eu comentei, as suas ações vão ser reações, vão desencadear reações das outras pessoas. Então você, mulher sábia, tenha sabedoria. Busque a sabedoria, como está aqui dizendo no capítulo 1. Dê atenção à sabedoria, porque ela está falando para você. Então, quanto mais, anota aí, quanto mais eu estiver próximo do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai me guiar e eu vou conseguir controlar as minhas ações, porque eu vou ter pensamentos diferentes e emoções diferentes. Então, guarde seu coração, tá? Vamos lá, para o capítulo 3. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, meu filho, ouça, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, capítulo 8, versículo 8. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Lendo outra pausa aqui que eu vou fazer. Lendo essa parte do 3 ao 8, do 3 ao 8, qual que é o insight que a gente tem aqui? É como eu comentei no início. Quando você está conectada com o Espírito Santo, o inimigo, ele vai fazer com que vão vir mais desafios. Então ele vai lançar flechas para você desistir do seu propósito, para você duvidar daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Vai enviar desafios, problemas para você realmente desistir e parar e falar assim: será que eu consigo mesmo? Será que isso é para mim? E quantas mulheres e também quantos homens já passaram por essa situação de se aproximarem do Senhor e cair em tentação, cair em pecado e aí se afastar do Senhor. O que eu quero chamar aqui a atenção para você é que, independente de qual seja o seu erro que você tenha cometido, volte o seu coração para o Senhor. Lembre-se, o Senhor, Ele ama você. O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele detesta o pecado.
entendeu? Então ele te ama. Ele quer que você se arrependa, ele quer que ele tá aberto para o coração para você. E ele tá aberto com o coração te esperando, mas ele não vai te pegar à força. Então, tenha isso no seu coração. Você é humano, nós somos humanos. Então, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas não erre nas mesmas coisas. Olha o exemplo de Davi, o pai de Salomão, que escreveu Provérbios. Você vai ler a história dele, gente, ele era doido. Ele era um homem assim, que fez coisas assim terríveis, mas por que que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele errava, mas ele se arrependia, pedia perdão ao Senhor e não cometia o mesmo erro. Então, são coisas que você tem que entender. Para você não cair na fraqueza de cometer esse erro, você precisa estar forte no Espírito. Então, você tem buscado essa intimidade com o Espírito Santo? Se afasta dessas coisas, sabe? Porque a carne, ela é fraca. Mas se você tiver o Espírito fortalecido, fortificado, com a amizade mais íntima que você puder com o Espírito Santo, trate ele como um melhor amigo. O Senhor, ele quer que nós sejamos o seu melhor amigo, entende? Então, ele já te perdoou, ele já carregou toda a sua sujeira, seus pecados na cruz. Jesus já fez isso por você. Então, se apegue a ele, tenha esse relacionamento com ele. Inclusive, deixa eu falar algo aqui pra vocês. Quem tiver oportunidade, procurem o livro A Quarta Dimensão. A Quarta Dimensão é um livro do David Paul Young, se eu não me engano o nome do autor. A Quarta Dimensão. Esse livro é incrível. Nossa, todas as pessoas que querem ter uma intimidade com Cristo devem ler esse livro. Nossa, depois que eu li esse livro, eu mudei a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar, até a minha forma de orar. Nossa, como eu orava errado, e eu acredito que a maioria dos cristãos, a grande maioria, ora errado. Sério, procura esse livro. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui abaixo o PDF dele, tá? Eu vou deixar o PDF dele aqui para vocês conseguirem acessar. Mas, ou se não, comenta aqui, Domênica, eu quero o livro A Quarta Dimensão. Deixa o seu e-mail aqui embaixo que eu vou enviar para você, tá? O livro em PDF. Mas é um livro assim incrível, 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 que eu indico para todas as pessoas que querem se aprofundar nessa intimidade que é viver ao lado do Senhor e ter Ele como um amigo. O Senhor, Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor e o nosso melhor amigo. Ele tem que ser esses três na sua vida. Ele tem que ser o seu Salvador, porque Ele morreu na cruz para te salvar. É através de Jesus que você é redimida, que você é salva, que você é justificada. É através de Jesus. Ele é o meu Senhor, porque Ele me deu um propósito. Ele me deu uma obra para fazer aqui na terra, quando Jesus partiu. Então, eu preciso servir através do meu propósito. Eu vou servir as outras pessoas. Então, Ele é o seu Senhor. Ele vai te guiar em cada passo que você der. Esteja em movimento. Esteja em movimento. Escreve assim, ó. Esteja em movimento, que a bênção vai te alcançar, tá? Então, continue, não pare. Esteja em movimento. E ele tem que ser o seu melhor amigo. Não adianta você
querer ter uma intimidade com o Senhor, querer que Ele fale com você e você não tem intimidade com Ele. É a mesma coisa daquele seu amigo da empresa. Ele é seu amigo, mas não é um amigo íntimo. É um amigo que você fala, você compartilha algumas coisas, assim, mas da empresa e tudo bem. Oi, tchau, tudo bem? Não pode nem se chamar de amigo, né? Na época de escola a gente chamava de colega. Amigo mesmo é aquele que sabe as suas dores, sabe os seus pontos fracos, sabe a sua pior versão. Esse é o seu melhor amigo. É onde você conta tudo, você manda mensagem e é esse sentimento que o Senhor quer ter com você, é essa intimidade que Ele quer ter com você. Então, tem momentos que eu falo, Espírito Santo, vem aqui, senta aqui, Espírito Santo, vamos conversar, eu quero desabafar. Sabe que às vezes a gente quer reclamar, a gente quer, sabe, soltar os cachorros, mas respiro fundo, falo, Espírito Santo, por que isso está acontecendo comigo, sabe? Eu desabafo mesmo, como se fosse o meu melhor amigo. No início, quando eu comecei a dirigir, eu tive um pouco de... Eu não tinha medo, mas eu tinha um pouco de pânico às vezes. Lembra que eu falei pra vocês... Lembra que eu falei pra vocês que eu comecei a ter alguns picos de ansiedade? E aí, o que me ajudou? O Janderson, meu esposo, ele sempre voltava do emprego comigo, eu trabalhava à noite, e ele sempre voltava comigo, então a gente ia conversando, apesar de eu sentir, nossa, meus ombros tensos, mas ele tava ali, então eu acabava que não percebendo o tempo do trajeto, então era relativo, porque a gente entrava no assunto e ia conversando o caminho inteiro. Mas, quando eu comecei a ir sozinha, eu senti, sabe, aquela falta. Então, as crises começaram a ser mais consecutivas. Então, o que eu pensei? Vou falar com Jesus. As pessoas falam, vou falar sozinha. Não tô doida, eu tô falando com Jesus, Ele tá aqui do meu lado. Tanto é que quando eu entrava no carro falando, vamos Jesus, senta aqui. Eu tenho muita coisa pra te falar hoje, vamos junto. E... nossa, era muito engraçado, porque às vezes as pessoas achavam que eu tava doida. Tá falando sozinha? Não. Tá com fone de ouvido? Não. Tá falando com quem? Mas foi algo assim, onde eu me apeguei muito a Jesus, ao Espírito Santo, porque a gente não vê, mas a gente sente algo diferente. E se você não teve ainda essa experiência, eu desejo pra você que você viva. Você viva essa experiência e você vai sentir algo assim tão diferente que o seu coração vai queimar, você vai sentir um arrepio na pele, é assim, é um calor, mas um calor assim de, sabe? Eu não sei explicar. Mas eu desejo pra você que se você ainda não viveu essa experiência com o Espírito Santo, eu desejo que você viva isso. Então vamos voltar aqui. No capítulo 10. Vou voltar do 8 porque é meio que continuidade, tá? Vamos lá. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa,
à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças. Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a sua esposa da sua juventude. Eu vou dar uma pausa aqui para pegar esse gancho dessa parte aqui que eu li. Ele fala assim: no final você gemerá com a sua carne e seu corpo desgastado, e você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. É engraçado que tantas pessoas rejeitam a disciplina, rejeitam a instrução. Ame a instrução, não rejeite, não a rejeite, porque assim você vai ter uma vida longa, uma vida próspera. Se você recebe um conselho de uma pessoa que já viveu muito tempo e aquele conselho faz sentido para você, acate esse conselho. Reflita sobre ele se faz sentido, porque muitos conselhos, às vezes, mesmo vindo de uma pessoa que é mais velha, talvez não faça sentido. Mas é necessário você analisar internamente se aquilo faz sentido ou não. Porque aqui ele fala, se eu tivesse apegado à disciplina, eu odiei a disciplina. E hoje eu tô pagando com a ruína completa do meu corpo, das minhas dores. Então, acate a disciplina. Você quer viver mais? Acate a repreensão. Às vezes tem pessoas que falam assim: ah, mas fulano não sabe de nada. E não, é bobeira. Vai dar certo. Aí vai lá e se estrepa. Ai, gente, como o ser humano é, né? A gente podia evitar tantas coisas, tantas dores, Nossa! É igual minha mãe fala, se conselho fosse bom, ele era vendido. Ele não era entregue de bandeja, porque as pessoas às vezes escutam, muitas pessoas querem ter a resposta que elas querem, mas não querem ouvir o que vai de contrário com o que elas querem. Então, por isso que eu digo o quão é importante você alinhar o seu coração ao Senhor. Alinhe o seu coração ao Senhor. Eu sempre falo, Pai, eu quero muito isso. Mas, se isso estiver fugindo, mas se tivesse uma vírgulazinha fora daquilo que o Senhor tem pra mim, eu abro mão agora. Pai, olha, ele tá acontecendo, a gente tá encaminhando para ter uma resposta. Se não for da tua vontade, se tiver saindo fora daquilo que o Senhor preparou para mim, Pai, que dê tudo errado. Não, dá tudo errado. Não dá certo. A pessoa vai falar, não, Domênica, muito obrigada, não vai dar certo. Pai, dê tudo errado. Que aí eu vou saber que não é da vontade do Senhor. Eu tenho esse acordo com Ele. Então, tudo o que eu faço. Meu marido fala às vezes, você acha que Deus vai ficar se preocupando com isso? Eu falo assim, amado, hoje não, porque ele já tá foi bem no início do nosso relacionamento, com o tempo foi passando, e ele foi tendo essa maturidade. Eu falei assim, meu bem, tudo que eu faço, as pessoas que eu me relaciono, as pessoas que vão passar à minha volta, não é por acaso. Tudo tem um porquê. É igual fala lá em Eclesiastes, há um tempo debaixo do céu. Então, assim, tudo que eu faço,
se é bom para os meus olhos, eu tô enxergando aquilo, aquela proposta, nossa, muito top. Eu quero muito. Mas se não for, eu falo, Senhor, se não for da tua vontade, se não for da tua mão aí, se não tiver o Senhor aí, então que dê tudo errado. Que dê tudo errado, e aí eu vou entender que não é isso que o Senhor quer. Vai ter coisas maiores, eu tenho que continuar caminhando. Tenho que continuar caminhando. E foi assim. Eu vivi isso esse ano. Esse ano eu recebi muitas propostas e uma delas, inclusive, eu até fui no local. Era uma proposta de emprego. E eu fui nesse local. Fui, ouvi a proposta, me apresentei. E quando eu saí de lá, eu saí falando isso. Senhor, se for da tua vontade, que dê tudo certo. E eu sei que eu vou saber que é o Senhor que tá comigo nessa. Eu vou saber que o Senhor tá concordando comigo nessa. Cheguei em casa, orei com meu marido. Falei, meu bem, vamos orar. Porque se for da vontade dele, vai dar certo. Passou uns dias, era pra me receber a resposta 3 dias depois e a resposta não veio. E aí eu entendi que não era pra ser. E aí, um dia depois, eu encontrei uma pessoa que estava junto com esse rapaz, o dono, e que fez essa entrevista comigo. E eu falei assim, e aí, o que deu a entrevista? Vai rolar, não vai? Aí ele meio que desconversou, falou, não, ele tá selecionando ainda, eu não sei, porque eu só tava ajudando, auxiliando. Aí já veio no meu coração. Não tava nisso, não. Aí ressignifiquei, tudo bem, segui minha vida. E é assim que eu faço todos os dias. Todos os dias que eu vou fazer algo, eu sempre coloco nas mãos do Senhor. E aqui, por que ele fala a minha instrução? Porque escute as pessoas que estão à sua volta. Escute o seu coração, escute o Senhor. Porque às vezes a gente fica tão cego, deslumbrado, sabe? Com a proposta, que a gente foge do propósito. Anota essa aí, ó. Propósito. Propósito. Propósito e proposta. Propósito e proposta. Não troque proposta. Não troque propósito por proposta. Anota aí. Não troque propósito por proposta. Porque senão você vai se dar muito mal. Não fuja de nada que ele colocou no seu coração. Siga em frente, siga firme. Porque você quer... Eu vou te fazer uma pergunta. Você quer passar 40 anos rodando no deserto, igual o povo de Israel? Gente, eu fico indignada. Eu falo, Senhor, mas por que o Senhor investiu tanto nesse povo? O povo ingrato, esse povo de Israel. Misericórdia. Senhor, nossa, eu falo, Senhor, o Senhor amou muito Israel, porque não é possível. O povo ingrato viveu tudo que viveu com o Senhor e ainda assim era um povo ingrato, era um povo mimizento, era um povo que reclamava. E eles demoraram 40 anos para chegar até a Terra Prometida por conta da desobediência. Por conta da desobediência, por conta de não escutar a instrução. Então, eu te pergunto, você quer ficar 40 anos no deserto? Reflita. Então não troque proposta, não troque o propósito por proposta, tá? Vamos prosseguir. O 18. Seja bendita a sua fonte,
Alegre-se com a esposa de sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, será desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Então, às vezes, aqui acabou no 23, o capítulo 5. Aqui no capítulo 23, ele fala: certamente morrerá por falta de disciplina, andando cambaleando por causa da sua insensatez. Quantas pessoas às vezes ficam rodando em círculos? É o que eu tô falando pra vocês. Desobedecem, não se arrependem e ficam buscando algo que não vai acontecer. Porque tá em caminhos errados. É uma mulher que sabe, tá fora totalmente da rota. Então ela vai se culpar, vai ficar pensando aquilo. Ah, mas por que comigo? Por que isso tá acontecendo comigo? Mas, de novo, ó, eu vou soltar um insight aqui que eu peguei na mentoria que eu fiz com a Ana sobre nós, mulheres, que na infância nós somos programados. Na infância do 1 aos 12 anos, nós somos programados, e até a vida adulta, mas é a idade em que mais é enraizado na nossa mente as crenças que nós iremos ter futuramente. Então, tem muitas coisas que você tem do seu pai, da sua mãe, do seu professor, da sua tia, de todos dos P's do mundo, os parentes, enfim. E essa programação você vai levar ela pro resto da vida. Só que tem momentos na vida que você vai viver um looping. O que é looping? É aquilo se repetir, até que esse ciclo seja quebrado. Enquanto você não voltar lá para sua infância, onde isso foi construído, foi gerado, e você quebrar isso, ressignificar e se libertar disso, você vai continuar vivendo a mesma situação até que você preste atenção e esteja consciente disso. Muitas mulheres vivem inconscientes e é muito triste porque algumas até são, nossa, muito dependentes emocionalmente das outras pessoas. E é triste porque uma mulher que tem a identidade ativada, uma mulher que sabe o seu propósito, mas principalmente que já perdoou e ressignificou tudo aquilo que travava ela de prosperar, ela sabe como lidar com isso, ela está consciente disso, mas enquanto você não ativar isso, você vai ficar vivendo esse looping. Depois que eu aprendi isso, nossa, eu entendi, sabe, a vida, ela é um quebra-cabeça. Então, tem coisas na nossa vida que a gente vai acontecer e que a gente vai falar, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Você já deve ter se perguntado. E eu me perguntava, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Por quê? E eu não tive resposta. E o tempo foi passando e o Senhor foi me mostrando. E, nossa, o quebra-cabeça foi encaixando assim perfeitamente. Eu falei, meu Deus, não acredito que era por causa disso. Como que eu não consegui enxergar?
Porque é como eu falei, às vezes você tá tão focada naquilo, tão focada nas vozes externas que você para de escutar o Espírito Santo. Então, eu te pergunto, no que você tem focado hoje? Coloca aí no seu caderno. No o que eu tenho focado hoje? Em quais vozes eu preciso deixar no mudo para conseguir ouvir a voz do Espírito Santo? E aqui no versículo, é muito engraçado que aqui, ó, no versículo 18 e 19, ele fala assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, aqui ele tá falando da esposa, ó. Corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Aqui, fartem de prazer, ele tá falando da intimidade com o casal. Quantas mulheres perderam a intimidade, quer dizer, não perderam, mas são casadas e não têm intimidade com o seu cônjuge. É muito doido isso, muito doido. Porque não tem, mora na mesma casa, mora debaixo do mesmo teto e ainda assim não tem intimidade, não tem essa unidade junto com o seu cônjuge. Então, esse versículo aqui, ele vem trazendo isso, essa intimidade do casal. E aqui, esse capítulo do versículo 5, ele tem como título Advertência contra o adultério. Né? É um assunto bem delicado, em que inclusive a gente pode estar abrindo outra live para falar separadamente sobre isso. Mas, em tese, é isso que eu gostaria de transmitir para vocês. E falar que quanto mais vocês amarem a instrução, mais vocês buscarem estar alinhadas com aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma de vocês, mais vocês vão prosperar, mais vocês vão se tornar mulheres prósperas, mulheres femininas. E é isso, gente. Eu vou fazer na próxima semana o capítulo 6, então já anota aí na sua agenda para você estar aqui comigo, tá? E não esquece, comenta aqui embaixo. Não esquece também de deixar, se você quiser, o livro, guarde a quarta dimensão, coloca assim, eu quero a quarta dimensão e deixa o seu e-mail para mim estar enviando para você em PDF, tá bom? E lembre de compartilhar com a mulher que precisa ouvir essa palavra. E também não esquece de curtir, porque aí o YouTube entende que é relevante esse conteúdo e mais mulheres precisam ativar essa sabedoria feminina e resgatar essa essência que o Senhor colocou no nosso coração desde lá a fundação do mundo, tá bom? Então, hoje eu não vou fazer o boot, mas na próxima aula eu vou fazer o próximo vídeo eu vou fazer. Mas faz você aí na sua casa, tira um tempinho de reflexão, entra no seu quarto, reflete um pouco sobre a palavra e conversa com ele. Lembra que ele é ele é o seu Salvador, ele é o seu Senhor, mas também ele é o seu melhor amigo. Então tenha ele como seu melhor amigo também, tá bom? Um beijo no coração de vocês, virtuosos, e até o próximo vídeo.